Tudo começou quando meu tio Raul faleceu. Ele era aquele tipo de parente que só víamos em festas de família, mas que sempre carregava um mistério no olhar. No velório, todos estavam tensos. Um burburinho começou quando minha avó sussurrou algo sobre a maldição. Achei que era só superstição, mas a expressão no rosto dela me fez gelar. Ela olhou nos meus olhos e disse: "Você é o próximo, menino." Meu coração acelerou. Não entendi de imediato, mas senti o peso de algo sombrio vindo à tona. Aquela noite, algo dentro de mim começou a mudar. No dia seguinte, um pacote chegou em casa. Era do meu tio Raul, enviado antes de sua morte. Dentro, havia um diário com capa de couro desgastada e uma única frase escrita na primeira página: "Você precisa estar preparado." As páginas seguintes estavam cheias de relatos sobre noites em que ele não se lembrava do que tinha feito e desenhos de criaturas enormes, metade homem, metade lobo. O que mais me assustou foram as últimas palavras: "Quando a lua cheia brilhar, você saberá a verdade." Naquela noite, uma sensação estranha tomou conta de mim. Minha pele coçava, meus músculos doíam e meus sentidos estavam aguçados. Podia ouvir o farfalhar das folhas do lado de fora, como se estivesse ali no meio da floresta. De repente, senti uma dor insuportável no peito, como se meu corpo estivesse se partindo ao meio. Olhei no espelho e vi meus olhos mudarem de cor, brilhando como os de um animal. O grito que soltei não era humano, era um uivo. Fugi para a floresta, sem controle sobre meu próprio corpo. Era como se algo selvagem e antigo estivesse no comando. Corri sem parar, meus pés descalços rasgando-se nas pedras e galhos. Sentia a adrenalina e a força crescendo dentro de mim, mas também o medo. Entre as árvores, percebi outros olhos brilhando na escuridão. Não estava sozinho. Uma sombra enorme saltou em minha direção, e antes que eu pudesse reagir, fui jogado ao chão. Era outro lobisomem, mas ele não me atacou. Apenas olhou nos meus olhos, como se quisesse me dizer algo. De repente, ele recuou e uivou para a lua. Logo, outros uivos o acompanharam, e percebi que fazia parte de algo muito maior do que eu imaginava. A transformação era um ritual, e aquela floresta era o domínio dos lobisomens. Mas havia regras. "Não casse humanos", ouvi uma voz ecoar em minha mente. Era como se as criaturas tivessem uma espécie de código. Senti um misto de alívio e desespero. Eu era um deles agora, mas não sabia como controlar esse poder ou como esconder isso da minha família. Quando a lua cheia desapareceu, voltei ao normal, mas as lembranças daquela noite ficaram gravadas na minha mente. Peguei o diário do meu tio novamente e comecei a ler mais atentamente. Descobri que ele tinha passado anos tentando encontrar uma cura, ou pelo menos uma forma de controlar a transformação. Agora, era minha vez de carregar esse fardo. Desde então, toda vez que a lua cheia se aproxima, me preparo para outra noite na floresta. E enquanto escrevo este relato, sei que estou vivendo entre dois mundos, tentando não perder minha humanidade. Tudo começou há 2 meses, quando decidi passar um fim de semana na cabana da minha família, isolada no meio de uma floresta. Sempre fui apaixonado pela tranquilidade que aquele lugar proporcionava, mas algo estava diferente dessa vez. Na primeira noite fui acordado por um som estranho vindo do lado de fora. Parecia um rosnado baixo, quase um murmúrio gutural. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que era só um animal qualquer. Talvez um lobo? Levantei para checar, mas tudo o que vi foi uma sombra fugindo entre as árvores. Voltei para a cama, mas o sono não veio. Na noite seguinte, os barulhos voltaram, só que mais intensos. Parecia que alguma coisa estava arranhando as paredes da cabana. Peguei uma lanterna e abri a porta com cuidado. O que vi me congelou de medo. Marcas profundas de garras na madeira e pegadas enormes no chão.
Elas eram diferentes de qualquer coisa que eu já tinha visto. Pareciam humanas, mas muito maiores e com unhas afiadas. Senti um frio percorrer minha espinha. Foi então que vi, no limite da luz da lanterna, 2 olhos brilhantes me encarando. Eles eram de um amarelo sinistro, cheios de uma inteligência que me deixou paralisado. Sem pensar 2 vezes, fechei a porta e tranquei-a com tudo que podia. Passei a noite sentado no chão, com uma faca na mão e a lanterna apagada, esperando que aquilo fosse embora. A criatura continuou a rondar a cabana, soltando rosnados e uivos que faziam o chão vibrar. Quando finalmente amanheceu, saí correndo para o carro. Mas o que encontrei foi ainda mais assustador. O veículo estava destruído. As mesmas marcas de garras cobriam a lataria e os pneus estavam completamente rasgados. Estava preso ali. Durante o dia tudo parecia normal, mas eu sabia que a noite traria de volta o meu pesadelo. Encontrei um antigo rifle de caça da minha família e preparei armadilhas ao redor da cabana. Quando a escuridão caiu, a criatura voltou, mais agressiva. As armadilhas não a deteram por muito tempo, mas me deram tempo suficiente para disparar. O tiro acertou e um uivo de dor ecoou pela floresta. Quando finalmente consegui coragem para sair, encontrei sangue espalhado, mas nada da criatura. Achei que tinha vencido, mas o pior estava por vir. Nos dias seguintes, comecei a me sentir estranho. Febre alta, dores no corpo e um estranho apetite por carne crua. O pior, no entanto, eram os sonhos. Eu correndo pela floresta, caçando, uivando. Até que uma noite, acordei no meio da floresta, coberto de sangue que não era meu. Olhei para minhas mãos e percebi que elas estavam se transformando. As garras, os pelos, tudo estava lá. Eu não era mais apenas um homem. Agora, estou escrevendo isso como um aviso. Se algum dia você ouvir barulhos na floresta à noite, não vá investigar. Não abra a porta. E, acima de tudo, não atire. Porque uma vez que você enfrenta a fera, ela nunca mais te deixa em paz. E quem sabe, um dia, você pode acabar se tornando uma. Sempre fui cético sobre essas histórias de lobisomens, até que uma noite, minha visão sobre tudo mudou. Eu estava voltando de um bar, já era tarde, quando decidi pegar um atalho pelo bosque. Sabia que não era o caminho mais seguro, mas a vontade de chegar logo em casa falou mais alto. O céu estava nublado, e o vento frio fazia as árvores balançarem como se estivessem se mexendo sozinhas. Eu não estava confortável, mas continuei andando. Foi quando ouvi o primeiro som estranho, um uivo, distante, mas inconfundível. Eu congelei. Não era o som de um cachorro, nem de um lobo comum. Era algo mais profundo, como se algo imenso estivesse chamando para a escuridão. Conforme fui avançando, o uivo foi ficando mais perto, mais alto. Foi então que percebi que as sombras das árvores ao redor pareciam se mover, como se estivessem se contorcendo. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Olhei para trás várias vezes, mas não vi nada além da escuridão. Meu coração batia forte no peito, e eu sentia a pressão de que algo estava me seguindo. Parei em seco quando vi algo se movendo na beira da floresta. Não era um homem, nem um animal normal. Era grande, quase do tamanho de um cavalo, e seus olhos brilhavam com uma luz amarelada. Não sabia o que estava vendo, mas meu corpo me dizia para correr, e eu corri. Corri sem olhar para trás, mas o som de passos pesados logo atrás de mim não me deixou em paz. Algo estava me alcançando. Eu podia ouvir a respiração ofegante, os pés batendo no chão com força. Em um momento de desespero, decidi olhar. Foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Lá estava ele, um ser com corpo humano, mas com uma cabeça de lobo grotesca. Seus dentes estavam expostos, e ele avançava em minha direção com uma velocidade sobrenatural.
Minha mente não conseguia processar aquilo. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. Como pude duvidar de tantas histórias antes? Em um impulso, dei um salto e me joguei para o lado, caindo no chão frio da floresta. O ser passou por mim, seus pés batendo fortemente na terra, mas ele não parou. Ele apenas desapareceu na escuridão. Levantei-me rapidamente com o corpo tremendo e comecei a correr de novo, sem direção, sem pensar. Eu só sabia que precisava sair dali, para longe daquela coisa. Quando finalmente cheguei em casa, minha respiração estava descontrolada e meu corpo ainda sentia o peso daquela presença. Tentei esquecer, mas aquele uivo, aquela visão, ainda me perseguem. E eu sei, de alguma forma, que não é a última vez que vou ouvir o som daquelas garras no chão. Desde aquela noite, algo mudou dentro de mim. Eu não me sinto mais seguro em lugar nenhum. A cada passo que dou, sinto que estou sendo observado. Cada uivo no vento me faz congelar, e mesmo nas noites mais silenciosas, há algo dentro de mim que sabe que o monstro está esperando. Ele nunca desapareceu realmente, e eu sei que, algum dia, ele vai voltar. Talvez esteja esperando eu me afastar da cidade, ou quem sabe ele esteja apenas se divertindo com a ideia de me fazer viver no medo eterno. Tudo o que eu sei é que, se alguém me pedir para dar um atalho pelo bosque, eu vou recusar, porque o que eu vi lá fora não era só uma história.